E igreja é isso, queridos. Igreja é família. Igreja é trabalhar no propósito de Deus, para que todos sejam cheios do Espírito Santo. Eu muito me alegro por ver famílias consagradas na presença do Senhor. Eu quero que você abra a palavra de Deus na segunda epístola de Pedro, a segunda de Pedro, 2 Pedro, capítulo de número 2, mesmo assentados, porque eu quero fazer essa leitura, ela é um pouco extensa, então para que você não se enfade, permaneça sentado. Eu tenho uma breve palavra de Deus para compartilhar com você nessa manhã, uma manhã abençoada, uma manhã de graça, uma manhã de glória. Diga à pessoa que está do seu lado: este é o dia que o Senhor fez para o louvor da sua glória. Diga: alegre-se nele. Alegre-se nele, porque esse é o dia que o Senhor fez para o louvor da sua glória. Amém? Em 2 Pedro, capítulo 2, diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplos aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque era justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Verso 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reserva os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações. Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Enquanto aos anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízos blasfemos diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Recebendo o galardão da injustiça, pois tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, enganando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve repreensão da sua transgressão. Um mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Eu li até o verso 16. Põe sua mão sobre a Bíblia, peça que Deus fale com você nessa manhã. Pai Santo, em o nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti nessa manhã e pedimos a Tua graça sobre as nossas vidas. Te pedimos, Espírito Santo, que venha falar conosco e nos direcionar. Nós precisamos da direção do alto.
Sem a direção do teu Espírito nós nada somos, porque precisamos, ó Deus, ser ungidos por ti, para que possamos, ó Deus, realizar aquilo que o Senhor pede de nós. E é a tua palavra que nos conduz ao Espírito Santo, porque é a tua palavra que nos purifica, e purificados, então seremos cheios da unção do teu Espírito. Amém? Aleluia. Quando nós lemos esse texto, ele é um texto que foi escrito há mais de 2000 anos, e eu creio que ele está mais atual nos nossos dias do que nos dias em que esse texto foi escrito. E o apóstolo Pedro vem dizendo, desde o capítulo 1, que as sagradas escrituras, elas não foram obras de homens, mas foram homens santos que, inspirados pelo Espírito Santo, as escreveram, e elas não são de particular interpretação. As escrituras não são de particular interpretação. Então o texto divino está falando nos últimos dias como serão, e como a igreja precisa estar atenta para o que estará acontecendo nos últimos dias. Porque Deus estará provando não apenas as nossas obras, mas também as intenções do nosso coração. E eu quero falar um pouco com você nesta manhã sobre a doutrina de Balaão. A Bíblia está repleta de menções a este homem, o Balaão. Balaão, que era um profeta, que conheceu o Senhor, mas não tinha intimidade com o Senhor. Era um homem que tinha o dom do Espírito Santo, antes de conhecer o povo de Deus, mas ele não tinha intimidade. Imagina você que é possível, e a Bíblia nos mostra que é possível, eu servir a Deus e não ter intimidade com Ele. E isso vai se tornar uma desgraça, isso vai se tornar um laço para a minha vida. Quando eu não desenvolvo relacionamento, quando eu sirvo ao Senhor por interesses, quando eu sirvo ao Senhor porque a minha mente está corrompida por um interesse pessoal. Eu descubro um Deus que pode fazer para mim todas as coisas, um Deus que é poderoso em todas as coisas, e que se eu andar nos seus caminhos, eu garanto a sua bênção para comigo. Pois bem, essa é a doutrina de Balaão. Balaão ensina a trabalhar para Deus pelo que Deus pode fazer por mim, a trabalhar para Deus pelo que eu consigo trabalhando para Deus. Mas Balaão não ensina relacionamento com Deus. Aliás, Balaão despreza o relacionamento com Deus, que ele diz que não é necessário eu ser tão chegado assim de Deus. Ele diz que não é necessário eu ser assim tão íntimo de Deus. Ele diz que não é tão necessário eu ser tão convertido assim. Que existem algumas coisas que elas podem ser concedidas, de eu fazer concessões a respeito de princípios, de valores, de conceitos, preceitos, mandamentos. E essa é a doutrina de Balaão que eu quero conversar com você um pouco nessa manhã. Irmãos, a igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra, ela exerce uma importância muito grande sobre o ambiente que nós vivemos, sobre a sociedade que nós vivemos, sobre a geração que nós nascemos. A igreja tem um papel de levar um povo ao encontro do Senhor.
Se nós, como igreja, falharmos neste papel, nós não atrairemos a presença de Deus no ambiente aonde vivemos. E esse ambiente se tornará insuportavelmente pecaminoso e sujo. A igreja do Senhor, ela precisa continuar sendo limpa e pura, mesmo vivendo no meio de um mundo tenebroso, de um mundo de trevas, de um mundo de pecado. Ao contrário da doutrina de Balaão, a sã doutrina de Cristo nos ensina a vivermos uma vida pura, nos ensina a viver uma vida sem pecado, uma vida de chegar a negar a si mesmo, de não negociar a sã doutrina, de não negociar o caminho, mas viver uma vida piedosamente na presença do Senhor. A Bíblia diz que o que impede de nós sermos piores do que Sodoma e Gomorra nos dias atuais é que Deus deixou no mundo alguns remanescentes, reservas de Deus para tempos difíceis. Ainda existem homens e mulheres de Deus, e é por causa desses homens e mulheres de Deus que as trevas ainda não dominaram o mundo. A igreja, ela chegará num ponto onde as trevas não conseguirá mais avançar, sendo que para se cumprir as profecias sobre a terra, será necessário que a igreja seja tirada da terra. Se o mundo está em trevas, por que nós continuamos fazendo oposição ao mundo? Para acelerar o arrebatamento. Amém? Porque para se cumprir as profecias apocalípticas, é necessário que não tenha ninguém resistindo a elas. E a igreja pura na face da terra, e ela impede que as trevas avancem. Por isso a necessidade do arrebatamento, para o mundo ser dominado pelas trevas. Então, por que eu, como um cristão, não posso negociar a minha fé nos dias atuais? Primeiro, porque eu quero ir para a eternidade. Segundo, que quanto mais séria a igreja for, mais necessário se tornará o arrebatamento dela. A igreja precisa ser removida, porque senão o filho da iniquidade não avança. Mas a igreja não pode deixar o filho da iniquidade avançar sem resisti-la, porque senão a igreja não precisará ser tirada da terra. Você está entendendo, amém? E nós estamos agora, na nossa geração atual, nos nossos dias atuais, nós estamos exatamente nesse impasse. Ou a gente se perde com o mundo, ou a gente resiste o pecado e o mundo, e se torna necessário e urgente o arrebatamento da igreja, ou a gente se rende ao mundo e não há necessidade de arrebatamento. Você entende a seriedade que está sobre a igreja dos dias atuais? Você entende a seriedade que está sobre os nossos ombros, igreja? Então veio o apóstolo Pedro dizendo: agora escutem, como foi na antiguidade, ainda mais no tempo presente, haverá entre vocês falsos mestres, falsos doutores, falsos ensinadores, falsos profetas. E eles se levantarão no meio das igrejas. Então, nem todo que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, está escrito. Então nós estamos caminhando para um tempo de definições. Escute, igreja, a gente está indo para o fechamento dessa fatura. E eu não vim aqui pregar um evangelho do medo para você, mas dar-lhe uma esperança que Jesus está voltando. Diga à pessoa que está do céu: Jesus está voltando. Jesus está voltando, e voltando rápido, e voltando em breve. A nossa solução, ela não está em governos terrestres, ela não está em governo terreno. Não espere que surgirão homens que salvarão o mundo, porque não surgirão.
Não esperem por homens que serão uma solução para a igreja. Não espere. Eu tenho visto a igreja tão envolvida com a política. Eu tenho visto a igreja de cara com a política. E a igreja, líderes apontando quem seria o melhor homem para governar-nos. Como se esses homens nos representassem como santos, irrepreensíveis, imaculados. E quando você olha para esses homens, são homens que não são santos, não são irrepreensíveis e não são imaculados, então eles não podem representar a igreja. Ainda que Balaão venha e diga, sim, eles podem representar. Não, não podem. Homens que defendem a família, mas não são homens de família. Homens que defendem o casamento, mas são adúlteros. Homens que defendem princípios de um pai ser pai do seu filho, mas abandonam os seus filhos e deixam ser criados como órfãos, porque pagam para alguém criá-los. Esses homens não podem ser representantes da igreja. Mas por causa de suas promessas, a igreja faz de conta que não está enxergando, porque dentre os piores, eles são os melhores. É o melhor do pior. Se você se contenta com o melhor do pior, é porque você ainda não conheceu o Santo dos Santos. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Porque se você conheceu o Santo dos Santos, você só quer Ele. Aquele que é sem mancha, aquele que é o Cordeiro imaculado. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Então, como igreja, nós precisamos estar atentos. Ainda mais nos dias atuais, que são dias de liberdade de expressão. Aonde um homem em um celular é um canal de televisão. Sim. Aonde um homem com um celular pode atingir milhares e talvez até milhões de pessoas, que virão com doutrinas fraudulentas, muitos deles, não todos, mas muitos deles, propondo à igreja um modelo de vida, um novo modelo de vida, propondo à igreja um novo modelo de governo, propondo à igreja um novo desenho de sociedade fora das Escrituras, tolerando o mal, tolerando a imundície, tolerando o pecado, mas como eu disse, dos piores, os melhores, ou os melhores dos piores. E como igreja, muitos de nós têm se esquecido da palavra de Deus. Muitos de nós já não consultamos a Bíblia quando um nome famoso fala alguma coisa que está fora da Bíblia. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Quando um nome famoso vem e diz assim, não, é assim, assim, aí a gente não ousa usar a Bíblia para passar o prumo no sujeito, no cidadão. A gente não ousa. Por quê? Porque tem nome. Porque tem liderança. Porque tem tantos debaixo do seu comando. Ah, igreja. É tempo de nós despertarmos para a realidade do fim. É bom que você desperte para a realidade do fim. Escute, Jesus está voltando e voltando em breve. Ah, pastor, então se Jesus já está voltando, eu não vou mais me entrar no meio de confusão nenhuma, deixa os ímpios dominarem e fazer. Não, eu tenho que resisti-lo, porque se eu não resisti-los, não se tornará necessário o arrebatamento. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Pastor, se o mundo jaz no maligno, e se as trevas cobrirão a terra, porque o Apocalipse diz que cobrirão, por que então que eu vou me levantar com resistência?
porque nós somos a igreja, que cumprimos um papel, uma tarefa sobre a face da terra. A igreja cumpre uma tarefa sobre a face da terra. A igreja não é uma agremiação e um ajuntamento de pessoas que se gostam para estar no mesmo lugar, cantar umas canções, eu vou subir no monte e depois vamos embora para casa e acabou. Não. A igreja tem um papel a desenvolver no meio da sociedade, na sua geração, como homens e mulheres íntegros que carregam uma missão. E você precisa sair hoje deste lugar com uma consciência de que você carrega uma missão. Você não é alguém que está fazendo parte de uma atividade ministerial, você carrega uma missão. Você tem um papel para realizar lá no seu trabalho, no meio daquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. No meio daquelas pessoas que têm um pensamento pecaminoso, que fala palavrão, que falam palavras torpes, ainda assim você tem uma missão naquele lugar. De pregar o evangelho, de pregar as palavras de Deus. A Bíblia nos diz, amados, sobre esse profeta Balaão, que ele estava da além do rio Jordão, ele já tinha descoberto quem era Iavé, quem era Jeová Deus. E ele começou a invocar Deus do nada, porque ouviu de alguém. E de repente tem um rei chamado Balaque, que são dos Moabitas, e diz: manda chamar o Balaão para amaldiçoar esse povo. Porque Balaão tem visões. Balaão é profeta. Diga a ele para vir, é o rei que está mandando, e amaldiçoar esse povo que está acampado no deserto, para eles não entrarem na terra prometida. Porque esse povo vem arrebentando com tudo, eles vêm destruindo a todos os reis que se levantam contra eles, eles têm algo espiritual que por causa do Espírito que habita neles, eles destroem os seus inimigos, amém? Então Balaque chama Balaão e diz: eu pago para você liberar uma profecia contra esse povo. E Balaão vem. E o Senhor quer impedi-lo, mas ele está obstinado. No capítulo 22 do livro de Números, começa a história do Balaão. Ele está obstinado a receber aquele prêmio. E ele diz, primeiro ele diz: eu não vou. Depois ele diz: nem que o rei me dê uma casa cheia de ouro e de prata, já botou o seu preço. Aí o rei manda príncipes mais nobres e mais ricos para conversarem e convencerem Balaão. E diz: você sabe quem nós somos? Você sabe o que nós possuímos? Nós podemos fazer você um cara muito rico. É só você pregar contra esse povo. Porque antigamente profetizar era uma pregação. Por exemplo, o que eu estou fazendo hoje aqui, eu estou profetizando sobre você. Prega contra eles, fala que eles irão perder, dá uma sentença a esse povo e você vai ficar rico. E Balaão veio, e quando ele chegou para amaldiçoar o povo de Deus, o Espírito de Deus colocou palavras na boca de Balaão, e Balaão abençoava ao invés de amaldiçoar. Porque a Bíblia diz que Deus transformou a maldição em bênção. Quando o Balaão ia dizer assim: eu te amaldiçoo, ele dizia: eu te abençoo, quer dizer, eu te abençoo. Mas não era isso que eu ia dizer. Mas, Jacó, eu vou declarar uma sentença sobre ti. E Balaque dizia: isso, vai. Ele dizia: eu declaro que tu serás grande. E o Balaque: não, pequeno. E ele diz: tá, peraí, eu declaro que os teus inimigos te consumirão, cairão diante de ti. E o Balaque diz: o que está acontecendo, cara? Ele diz: eu não sei, quando eu vou pronunciar sai outra palavra. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém?
Ele diz, eu não estou conseguindo amaldiçoar esse povo. Toda vez que eu vou liberar uma palavra, sai outra. O Senhor vem e troca a palavra na minha boca. E Balaque diz, vamos fazer o seguinte, vamos sacrificar. O negócio é a gente fazer um ritual religioso para convencer Deus a amaldiçoar o seu povo. Olha que loucura do homem. Fazer um ritual religioso para conseguir com que Deus amaldiçoe o seu povo. E eles foram, fizeram um altar, tudo bonitinho, como manda o figurino, como manda o ritual. Eles pegaram o balão e diz, o ritual diz o seguinte, tem que ter um altar, tem que ter bois e tem que ter ovelhas consagradas. Aí Yahvé, o grande Deus, ok? Vai todo mundo e faz o sacrifício para Yahvé, para o grande Deus, o Deus de Israel, que eles querem amaldiçoar. Olha a loucura. Por quê? Porque na mente do Balaão, money talk. Na mente do Balaão, dinheiro fala. E prestígio diante do rei. Então eles fazem o sacrifício a Yahvé. E a Bíblia, mas Deus é sarcástico demais. A Bíblia diz que Deus recebe o sacrifício. Deus recebe, diz, é para mim? Ok, obrigado pelo presente. Aí Balaão diz, Deus recebeu. Aí Balaque diz, é agora que nós acabamos com a igreja. É agora que nós acabamos com esse povo chato. Vamos lá, sobe no monte. Vamos para um outro lugar, porque esse lugar está ruim. Vamos subir num monte mais alto, para você ter uma visão total desse povo. Balaão sobe no monte, e olha lá para baixo e diz, meu Deus, o povo é mais bonito do que eu pensei. Ele, cala a boca. E ele diz, olha que organização de acampamento. Um povo peregrino tão organizado desse jeito, Balaque, isso é de dar inveja a qualquer exército. O Balaque disse, se você falar mais uma palavra eu te mato. Ele diz, eu não estou conseguindo parar de elogiar o povo. Tem alguma coisa do divino sobre eles. E aí o Balaque diz, então só mais uma vez, vamos sacrificar de novo. Eles sacrificam de novo, Deus aceita o sacrifício. E eles vão de novo. E aí o Balaque faz uma composição. Daí dessa vez ele faz uma música. Quem é lindo como Jacó, meu servo? Quem pode tocar neles? Quem poderá amaldiçoá-los, tendo eu, o Senhor, abençoado? Ele começa a cantar essa canção. O Balaque fica endemoniado, ele diz, não adianta, porque sobre ti, ó Jacó, praga nenhuma pegará. Encantamento nenhum chegarão às tuas tendas, ó Israel, meu amado. Balaque diz, desisto de você e vou dizer mais, não vou te matar porque Deus aceitou o holocausto, mas eu estou com raiva de você. Ele diz assim, tem mais, hein? Esse teu Deus impediu você hoje de ser um homem rico e honrado diante do reino. E Balaão volta para casa triste, porque profetizou e está voltando com o bolso vazio. Como tem profeta ficando triste porque os outros estão enriquecendo. Como tem profeta triste porque os outros estão enriquecendo. Como tem profetas nas síndromes de Caim. Porque outros estão prosperando e eles não. Mas é por causa, não é somente a ação, não é somente a obra, é a intenção do teu coração, doido, que Deus está provando. Deus não está olhando apenas para a obra que você faz, mas o porquê você faz, o que você faz, do jeito que você faz. Porque é a intenção do teu coração que o Senhor está provando. Pois bem, Balaão volta triste e diz, uma casa de ouro, uma casa cheia de pratas, os príncipes, cara, o rei se tornaria meu amigo. Por que eu não consigo profetizar maldições contra esse povo? E ele vai estudar o povo de Deus.
Porque a obstinação pelo dinheiro é maior do que o chamado dele. E aí ele vai estudar o povo de Deus, como tirar proveito do povo de Deus. Gente, o que tem de falsos mestres no meio do povo de Deus, estudando o povo de Deus, como tirar proveitos do povo de Deus. Ezequiel 34, o Senhor diz: ai desses pastores que tiram a lã da ovelha para vender e depois comem a sua gordura. Eu virei conversar com esses pastores. Por quê? Porque estão com a ganância, como diz o apóstolo Pedro. Pedro diz: eles estão cheios de ganâncias. Eles não estão olhando para o que o Senhor disse a ele. Na verdade, eles chegarão a negar o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E o pior, diz aqui o verso 2, muitos seguirão as suas doutrinas, pelo oferecimento de vantagem. Muitos seguirão as suas doutrinas, pelo oferecimento da vantagem. Pessoas que têm sonhos ministeriais, de ser um cantor famoso, uma cantora famosa, se achega quem é famoso, pensando que o famoso vai torná-lo famoso. Pregadores famosos que atraem pessoas com intenção de ficarem famosas, porque se tirarem uma foto, se fizerem um print meu, junto com esse pastor, meu Deus, vai bombar. E se esse pastor, ou esse profeta, ou esse cantor, ou se essa estrela gospel pegar minha rede social e linkar com a rede social dela, é o céu. Porque daí eu passo de alguns gatos pingados de seguidores para milhares de seguidores. E assim nós vamos negociando. E assim nós vamos negociando. A Bíblia diz: esses homens farão negócios com vocês. Vocês serão moedas de troca. Está escrito aqui. Eu tenho tantas igrejas debaixo do meu comando. Se você aprovar aquela emenda no Congresso, eu falo para a minha igreja inteira voltar em você. Doutrina de Balaão. Está escrito aqui. Está escrito aqui. Eu sou uma pessoa de influência no meio da igreja. Se eu disser para eles votarem em você, eles vão votar. Se eu disser para eles não votarem em você, eles não vão votar. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz, no 1 João, no capítulo 2, vós tendes a unção. E se vós tendes a unção, já não precisais que ninguém te diga o que fazer. Porque quem tem a unção discernirá bem todas as coisas. Eu não preciso de um tutor para gerenciar a unção de Deus sobre a minha vida. Eu preciso de um líder, eu preciso de uma igreja, mas eu não preciso de ninguém que governe o meu ser, porque eu já sou governado por um Senhor. Se você continuar lendo o texto, Pedro diz assim: porque se você deixar tais homens governarem você, eles tomarão o lugar do Senhor na sua vida. E essa é a intenção de Balaão. Balaão volta para casa e passa uma noite estudando a respeito dos patriarcas, a respeito das alianças de Deus, porque Deus é um Deus de alianças. Diga: Deus é um Deus de aliança. Escute, a aliança foi uma ideia divina, não foi uma ideia humana. A aliança partiu de Deus, não partiu do homem. E porque partiu dele, ele diz: eu não quebro a aliança. Eu não sou filho do homem, nem filho de Adão para quebrar a aliança. Está escrito aqui. Amém? Está escrito no que Pedro escreveu para nós. Ele diz: eu não sou homem, nem filho de Adão para quebrar a aliança. A aliança foi uma ideia que nasceu no meu coração e eu não a quebrarei. Portanto, não se distancie de mim.
porque eu, o Senhor, não minto. Amém? Balaão diz: Deus fez uma aliança com esse povo. Como que a gente desfaz essa aliança? Porque da parte de Deus é inquebrável, mas da parte do homem é falível. Na parte do homem é quebrável. E foi isso que Balaão descobriu. Balaão diz: nós estamos indo pedir para Deus quebrar a aliança. E ele não quebra, porque isso vai contra o seu caráter. Então o que nós fazemos? Vamos no homem, porque o homem é falho e o caráter dele é duvidoso. Imagina um profeta estudando o povo de Deus, de como quebrar a aliança que esse povo tem com Deus. Já tentamos fazer Deus quebrar a aliança, ele é infalível, não quebrou. Mas nós não tentamos por outra via, fazer o homem quebrar a aliança. Então Balaão volta pela manhã e diz: Balaque, está de pé aquele ouro? Está de pé aquela posição no reino? E ele diz: está de pé. Ele diz: eu estive estudando essa noite, e eu descobri que o Senhor propôs uma aliança para esse povo. E Iavé tem caráter santo, ele não quebra alianças. Mas eu descobri que o nascido do Adão é impuro. Portanto, o caráter dele é duvidoso. A gente tem que ir no homem nascido de Adão, e não no homem nascido de Deus. Olha a diferença, igreja. Você é nascido de Deus, diz amém. Enquanto eu não nascer de novo, eu sou nascido do Adão. Mas se eu nascer da água e do Espírito, eu nasci de Deus, é o que está escrito. Então eu também me torno um homem de caráter, inquebrável e inviolável. Porque agora o Espírito de Deus passa a habitar em mim. Sem o Espírito de Deus, eu sou filho do Adão. Paulo explica isso aos Coríntios. O primeiro Adão e o segundo Adão. Mas eu não vou entrar nessa palavra hoje. Então Balaão vem pela manhã e diz: Balaque, eu tenho uma estratégia. O que o homem nascido de Adão ama? O que fez o homem Adão cair? Duas coisas, Balaque: poder e prazer. Diga comigo: poder e prazer. Escute, os filhos de Adão, os da carne, os naturais, os carnais, eles corrompem a aliança, eles quebram o caráter santo por poder e prazer. E Balaque diz: o que você me sugere? Ele diz: as filhas de Moabe são mulheres lindas. Vamos chamá-los para fazer um culto misto. Vamos dizer a eles que nós queremos fazer amizade com eles. E a gente vai entrar no meio deles como que se a gente gostasse dos mesmos princípios deles, que a gente tem os mesmos valores que eles. Será que está acontecendo nos dias de hoje? Vamos fingir que a gente é contra o casamento gay. Vamos fingir que a gente é contra o aborto. Vamos fingir que a gente aprova o homem com uma mulher só, de um casamento só. Vamos fingir que a gente defende isso. Mas quando eles olharem para nós, eles vão ver que a gente não defende nada disso. Mas se a gente diz que defende, eles vão ficar satisfeitos em pensar que a gente defende, que tem alguém grande como nós, que pensa as mesmas coisas que eles, ainda que nós agimos diferente. Será que está acontecendo nos dias de hoje? Será que está acontecendo nos dias de hoje? Alguém vem e diz: eu sou a favor da igreja. Está no 10º casamento, está adulterando ainda, bebendo, fumando, drogando, mentindo, roubando, mas defende o que você acredita. Então é dos nossos. Não, não é.
Pelo fruto conhecereis a árvore. Jesus disse isso. É pelo fruto. Não é pela folha. Não é quão frondosa e grande essa árvore é. É pelo fruto dela que você a conhece. Amém? E a igreja precisa estar atenta, pois então, Balaão então traz um ensinamento. Porque quando alguém diz que é a seu favor, você quer ouvi-lo. E aí que está o problema. Quem você tem ouvido? A quem você tem emprestado o seu coração e os seus ouvidos? Quem tem sido teu mestre? Quem tem moldado a sua mente e o seu coração? Quem é a pessoa mais influente nas suas tomadas de decisão? Nós estamos vivendo a geração dos influencers. Yes or no? Of course. Nós estamos vivendo a geração dos influencers. Os influenciadores que têm milhares, milhões de seguidores. O que fazem os seguidores? Reaplicam o que os influencers estão dizendo. E a palavra é só um detalhe. E a igreja? Só um detalhe. E os pastores? Só um detalhe. Eu faço parte de uma igreja. Eu já vi pessoas dizerem assim: eu faço parte de tal igreja, mas eu não concordo com a visão daquela igreja. Eu faço parte daquela igreja, mas eu não concordo com o pastor. Está ali por quê? Por conveniência? Então, Balaão diz para o Balaque: a gente vai ter acesso a eles, fazendo uma embaixada. Nós vamos ser embaixadores do reino de Moabe, e nós vamos trabalhar democraticamente. É familiar essa palavra? Nós vamos trabalhar democraticamente. E democraticamente, nós vamos propor a eles aprender um pouco sobre a nossa cultura de Baal. Dá para você? E o que aconteceu? Balaão teve acesso. Por quê? Porque se apresentou como profeta. E basta alguém se apresentar como profeta: eis que assim diz o Senhor, que pronto, a credencial do cara está aprovada. Não é assim, meus irmãos. Não é assim, meus irmãos. Outra coisa, assim como os homens se convertem, homens também se desviam. Não é porque alguém um dia já foi homem de Deus que hoje não poderá deixar de ser um homem de Deus. Por quê? Porque os corações dos homens são enganosos e eles podem se desviarem da verdade. Então Balaque diz: venham ver como é que nós adoramos. Aí no final do culto, aí tinha o culto sexual. Tinha um culto sexual que qualquer homem poderia escolher as sacerdotisas de Baal que quisessem e ter relação com elas, porque isso faria parte da cultura. E a Bíblia diz: 24 mil homens de Israel se contaminaram com este culto sexual. E o que aconteceu? Deus pesou a mão e 24 mil homens morreram naquele mesmo dia. A doutrina de Balaão é: Deus não quebra aliança com você, mas o homem quebra a aliança com Deus. É só oferecer poder e prazer que o carnal filho do Adão se desvia. E Pedro está dizendo que é com essa mesma doutrina que os falsos profetas estão se introduzindo no meio do povo de Deus, levando o povo de Deus a pecar, a quebrar a aliança.
Mas não importa o disfarce que eles usem, porque o coração deles serão revelados diante de todo o povo. Às vezes demora um pouco mais, às vezes demora um pouco menos, mas o coração deles serão revelados. E aqui eu quero abrir um ponto com você. Nunca se desvie do caminho do Senhor, porque alguém que você admirava ou tinha como homem de Deus caiu. Nunca se desvie do caminho do Senhor, porque a pessoa que você tinha como uma pessoa espiritual, você passou a perceber que não era. É comum no meio da igreja, quando um pastor peca e cai, metade da igreja se desviar e pecar e cair também no mesmo erro. Quando um líder cai, a gente já se prepara que vai haver uma quebradeira no meio da igreja. Por quê? Porque muitas pessoas idolatram homens. Então escute o que eu estou dizendo para você, porque no final dos dias, Jesus diz: porventura haverá fé na terra. Porventura haverá fé na terra. Há muitos que estão pregando em nome de Deus que já não acreditam no arrebatamento, que não acreditam na eternidade. Outros estão confusos, não sabem nem no que acreditar e continuam pregando para o povo. Pessoas que creem em Jesus como uma lenda, e a fé vai esfriando. Pessoas que, quando nós falamos do arrebatamento, têm aquela crença desconfiada, já não vivem para isso, vivem, e se acontecer, ok. E eles vão perdendo a sua fé por conta disso. Ainda existem homens e mulheres de Deus sobre a face da terra. Escute, ainda que 1000 caiam à sua direita, 10.000 à sua esquerda, se você estiver firmado em Deus, você não será atingido. Aleluia! Você não será atingido. Mas eu tinha aquela pessoa como um líder espiritual que me levaria a viver a promessa de Deus. E de repente eu descubro que essa pessoa não é quem eu pensei que sempre fosse. Torno a repetir. Assim como homens se convertem e abandonam o mal, homens também se desviam da verdade e começam a prevaricar e a cometer o mal. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? E essa é a estratégia de Balaão. Homens, mulheres, crentes desviados dentro da igreja como se fossem crentes. A estratégia de Balaão é manter a aparência de um povo santo quando o pecado já está dentro. E a seriedade disso é que eu preciso manter a minha vida íntegra perante a face do meu Deus. Há 4 virtudes que vão te ajudar a se manter igreja na presença de Deus. E eu quero falar rapidamente sobre isso. Não vou gastar muito mais tempo. 4 virtudes que você precisa ter. A primeira delas é o discernimento. Discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos. Diga comigo, discernimento de espírito. Escute, você deve ser tão espiritual que ao chegar perto de alguém, você fazer a leitura dessa pessoa no espírito. Você precisa ser tão conectado com Deus, de quando ouvir alguém, perceber algo estranho na pessoa, mesmo que você não saiba o que é. Você precisa ter sensibilidade. Porque muitas vezes você tem discernimento, mas não tem sensibilidade. E o que muitas vezes trava o seu discernimento é justamente a falta de sensibilidade. Quando você escuta alguém falar uma palavra que está fora da palavra de Deus, você diz: opa! O seu discernimento diz: está errado. Aí você diz: não, mas é o fulano. Não, tem uma razão para ele estar dizendo. Filho, tenha sensibilidade. Não importa quem seja, se o discernimento de espírito está te denunciando tal pessoa, põe essa pessoa em análise.
Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Não, mas a Bíblia diz, não toqueis nos meus ungidos, tá, filho? Não tocar, mas analisa. Quando a Bíblia diz não tocar, é falar mal. Quando a Bíblia diz não tocar, é denegrir a pessoa. Por quê? Porque se essa pessoa não é quem ela diz que ele é, por si só ela cai. Pedro diz assim, porque os anjos, sendo maiores em poder e força, não ousaram liberar juízo contra eles. Eu não estou mandando ninguém aqui liberar juízo contra ninguém, porque nem os anjos fizeram isso, mesmo conhecendo os filhos caídos de Adão. O que eu estou dizendo é discernimento no espírito, para não aceitar o convite do Balaão, para discernir, eu estou entendendo o que você está querendo, Balaão. Deus não quebra aliança, o falível aqui sou eu, e aí você está querendo me usar para quebrar a aliança. Você não vai me usar, eu tenho discernimento espiritual. Está entendendo, amém? Essa é a primeira virtude que você precisa ter. E a segunda, pastor, é tão importante quanto a primeira: coragem. Diga comigo, coragem. Amém? Diga discernimento, coragem. Coragem para quê, pastor? Para se impor. Porque tem gente que tem discernimento, mas é medroso. Tem gente que tem discernimento, mas é covarde. Tem gente que se esconde atrás de um monte de coisas para não agir segundo o discernimento. Você precisa ter coragem. Amém? Coragem para colocar em ordem a sua casa. Coragem para direcionar a sua casa, direcionar a sua família. Coragem para contrariar pessoas, ainda que sejam amados seus. Porque discernimento, normalmente, vai requerer de você que você contrarie o que alguém está fazendo ou falando. Porque discernimento vem mostrando o caráter, o coração e a mente da pessoa. O Espírito de Deus fala. Diga a pessoa que está do seu lado: o Espírito de Deus fala. O Espírito de Deus revela. Escute. A minha avó dizia assim: olha, tem cara de palhaço, pinta de palhaço, sapato de palhaço, colarinho de palhaço, não pode ser outra coisa, é palhaço. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? E outra coisa que ela dizia sobre discernimento: peixe é um animal, boi é outro animal, e peixe-boi ainda é outro animal. Tem que ter discernimento. Peixe-boi não é peixe e mais boi. Peixe-boi é outro animal. Discernimento. Agora, eu tenho que ter coragem para assumir esse discernimento. Coragem para viver o que Deus está me chamando para viver, ainda que isso vá contra meus parentes. E Jesus disse: os primeiros inimigos do homem com discernimento serão os seus parentes. O verdadeiro profeta, ele só é desonrado dentro da sua própria casa. Tá pegando aí? Diga discernimento. Coragem. Diga coragem para decidir e agir. Escute, decidir e agir. Guarde isso, diga decisão e ação. Quando eu discerno que o falso profeta está falando, eu tenho que ter coragem para decidir e agir no poder do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eu sou igreja. Por quê? Porque eu sou remanescente de Deus. Porque Sodoma e Gomorra não avançarão enquanto eu estiver aqui. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Não somos piores do que Sodoma e Gomorra, porque Deus deixou alguns dos seus remanescentes. Sodoma e Gomorra não avançarão enquanto eu estiver aqui. Eu preciso ser tirado daqui.
porque as portas do inferno não prevalecerão contra o meu povo. Que povo? Um povo corajoso, um povo com discernimento. Terceira virtude, diga terceira virtude. Temperança. Diga temperança. Aleluia. Você vai sair daqui hoje discipulado pela palavra de Deus. Amém? Temperança. Pastor, o que é temperança? De uma forma bem básica, temperança é a capacidade de dominar a si mesmo. Diga comigo, temperança. Capacidade de dominar a si mesmo. Escute, eu nasci da água e do Espírito, amém? Mas eu ainda tenho a herança do Adão, miserável, caído, longe da graça de Deus. Eu ainda tenho essa herança no meu corpo, diz o apóstolo Paulo. E aí eu encontro no meu corpo uns mensageiros do cão que batalham contra aquilo que é nascido do Espírito. Quando eu vejo alguém dirigindo uma Ferrari, eu também quero ter uma. Quando eu vejo alguém dominando, eu também quero dominar. Quando eu vejo alguém fazendo sucesso e todo mundo escutando e obedecendo a eles, eu também quero. Eu tenho a herança do tal do Adão. Só que eu tenho a temperança que é fruto do Espírito. Domínio próprio. Amém? Domínio próprio. Apóstolo Paulo diz assim, eu posso todas as coisas. Posso fazer o que eu quiser, porque eu tenho livre-arbítrio. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque eu sou um homem de discernimento, eu sou um homem de coragem, mas eu também sou um homem de temperança, de domínio próprio. Eu domino a mim mesmo. Eu domino a minha vontade de ser poderoso. E deixa eu te dizer, essa vontade de ser poderoso veio do céu. Só que ela está corrompida em mim. Porque eu sou filho do ser mais poderoso de toda a eternidade. Então isso está no meu DNA, querer ter poder. Aí vem o Espírito Santo e diz, quer poder? Eu te dou poder. O homem não pode te dar poder, mas eu posso te dar poder. Não é o poder desse mundo, mas é o poder do céu. É o poder da eternidade que entrará sobre a sua vida. Mas escute que Balaão quer te afastar disso. Porque o Espírito Santo não entra na vida de alguém que está vivendo em pecado. Eu não quebro a aliança, mas você pode quebrá-la. Ainda que o homem seja infiel, a Bíblia diz, contudo Deus permanece fiel. Tem algumas pessoas que pensam quando Paulo diz isso para Timóteo, está dizendo assim, ó, ainda que você viva em pecado, Deus continua te abençoando. Não é isso que ele está dizendo. Ainda que eu seja infiel, as bênçãos do Senhor continuam vindo sobre mim, porque Deus é fiel. Ainda que eu seja infiel, o Senhor permanece fiel. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte, que a minha quebra de caráter não quebra o caráter de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Mas não quer dizer que eu não vou receber punição. E Pedro está dizendo, se nem aos anjos que pecaram Deus perdoou. Olha que palavra forte. Parece que nem combina com Deus, né? Olha o verso 4. Eu li até o 16, segura aí. Não, estou brincando, não vou versículo por versículo. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado aonde? No inferno, os entregou à cadeia de escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as às cinzas, pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque era justo habitando entre eles.
Afligia todos os dias sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Qual é a quarta virtude? Justiça. Diga, quarta virtude. Justiça. Tem gente que acha que justiça é vingança. Não é. Deus vai fazer justiça. Não, justiça não é vingança. Juízo é. Justiça não. Pastor, o que é justiça? Essa justiça que a Bíblia está falando, essa virtude, é o homem se manter sempre, invariavelmente justo, honesto. E a Bíblia diz aqui e em Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, que porque Noé era justo e agradou ao Senhor, na justiça do velho Noé, a justiça dele condenou o mundo antigo. É por isso que queriam matar ele. Você entende isso, amém? Quando o homem é justo, ele não precisa fazer mais nada, porque o Senhor fará. Amém? Quando você permanece fiel diante do Senhor, você não precisa fazer mais nada, porque Deus fará. Eu estou indo para o encerramento. Então a doutrina do Balaão basicamente é a mistura das duas coisas, as santas com as profanas. Eu vou terminar por causa do nosso horário, mas eu poderia continuar falando de Balaão e dessa doutrina miserável que entrou no meio do povo de Deus e não saiu. Ela entrou e ficou. Por quê? Porque nós passamos a tolerá-la. Essa doutrina de Balaão, ela entrou há milhares de anos e nunca mais saiu do povo de Deus, porque o povo de Deus passou a tolerá-la, e é isso que está escrito em Apocalipse 2,14. Quando o anjo do Senhor, Jesus, fala para o João, escreve a igreja de Pérgamo. Vocês vêm trabalhando tão bem, as suas obras são tão boas, mas eu tenho porém contra ti, que vocês toleram no meio de vocês a doutrina de Balaão. Por quê? Porque em determinado momento, vocês se dão conta que a vida cristã que Jesus exigiu de nós é impossível de se viver. Escute, a vida cristã que Jesus exigiu de mim, filho do Adão, é impossível de cumpri-la. E é por isso que eu preciso do Espírito Santo para eu poder vivê-la. Eu só posso viver se for pelo Espírito Santo. Se não for pelo Espírito Santo, eu não posso viver aquilo que Jesus exigiu de mim como igreja. Eu preguei sobre isso domingo passado, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Quando Pedro está na casa do Cornélio, ele diz, o Espírito Santo ungiu Jesus com a mesma virtude, para que ele pudesse viver em bondade, exercer seu ministério, fazendo sinais e maravilhas. Porque se o Espírito de Deus não estivesse, Jesus como homem, não conseguiria cumprir toda a justiça de Deus. Eu preciso cumprir toda a justiça de Deus. Eu preciso ser igreja nos dias atuais, mas ser igreja, não um agrupamento de crentes. A igreja que faz diferença sobre a terra, a igreja que anda em novidade de vida, uma igreja santa, pura, irrepreensível e imaculada. A Bíblia diz que Jesus está voltando para buscar um povo todo seu,
todo seu, não é metade. Não é metadinha de Yahvé e metadinha de Baal. Um povo todo seu, zeloso, de boas obras, sem manchas, sem rugas, que tem as suas vestes purificadas, lavadas no sangue do Cordeiro. Eu vim nessa manhã trazer uma palavra profética sobre a sua vida. E eu quero que você tenha recebido isso no seu coração. Porque isso aqui não é uma agremiação e uma brincadeirinha. Eu poderia falar de mim mesmo. E eu teria até algumas coisas para falar de mim mesmo. Eu poderia agradar o seu coração, porque eu sei o que você gosta desde o jardim do Éden. Você gosta de ouvir palavras de aprovação. Mas desde o Éden, você também não suporta a reprovação. Mas qual é o filho que tem pai e que não é corrigido por esse pai? A Bíblia diz: o filho que é sem correção é bastardo, não é filho. Porque se o pai ama o filho, corrige especialmente aquele a quem ele ama. Apocalipse 3,15. E ele diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Talvez não é a pregação que você queria ouvir nessa manhã. Talvez você veio aqui pensando que eu ia falar sobre algo teológico impressionante. E eu só vim te dizer que você é uma igreja que tem uma missão. E a primeira missão é não quebrar a aliança. Diga à pessoa que está do seu lado: a tua primeira missão é não quebrar a aliança. Seja por desejo de poder ou prazer, não quebra a aliança. Se coloque de pé no nome de Jesus. Vamos cantar essa canção antes de nós orarmos. Desce sobre nós, Senhor. Toma o livro, abre os selos. Tu és digno, desce sobre nós. Te esperamos, nos rendemos. Tu és digno, desce sobre nós. Cante para Jesus, diga. Toma o livro, abre os selos. Tu és digno, desce sobre nós. Te esperamos, nos rendemos. Tu és digno, desce sobre nós. Bênção e honra, bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti. É a noiva do Cordeiro que declara: E bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem. diga mais uma vez, igreja que está sobre a face da terra: E bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti. toma o livro, rei. Toma o livro, abre os selos. Tu és digno, desce sobre nós. Te esperamos, nos rendemos. Tu és digno, desce sobre nós. Vem, Senhor.
Nós somos a igreja que clama: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós somos a igreja que clama: ora vem, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Te esperamos, te aguardamos, como astros reluzentes, vivendo no meio das trevas, brilhamos como luz, como uma igreja santa e imaculada, que não negocia os seus princípios, que tem o discernimento, que tem a coragem para discernir as coisas espirituais e agir segundo tudo que o Espírito lhe tem dado. Nós somos uma igreja viva, que viveremos no meio de um mundo tenebroso, discernindo as coisas espirituais e tendo coragem para proclamá-las. Discernindo as coisas espirituais e tendo coragem para denunciá-las. Em tudo avançando em amor, em temor, com temperança, com o domínio próprio. E tudo isso garantido e sustentado por uma vida justa e temente diante do Senhor. Sobreviveremos até o arrebatamento. Não nos encurvaremos ao homem, à vontade humana, ainda que sejam profetas fraudulentos. Não nos encurvaremos ao ensino falso, à doutrina fraudulenta. Viveremos à luz da verdade. Senhor, Senhor, eu e a tua igreja reafirmamos a nossa aliança contigo, reafirmamos o nosso caráter, reafirmamos o nosso coração, as nossas obras e as nossas intenções. Colocamos tudo diante do teu altar. Colocamos tudo diante do teu altar. Tudo depositamos diante de ti, sobre esta aliança que foi feita conosco. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Dai-nos uma semana de vitória, uma semana de livramentos. Que o amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós. E nós dizemos amém e graças a Deus. Dá um abraço ao teu irmão e profetiza uma semana de vitória sobre ele. Vai para o teu lar abençoado. Guarda essa palavra para ninguém roubar de você. Tu és digno, desce sobre nós. Te esperamos, nos rendemos. Tu és digno, desce sobre nós. Bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus.